como a gente utiliza a comunicação como uma grande ferramenta para estabelecer laços em comunidade, para unir as pessoas, para promover uma troca e uma partilha igualitária. Oi, eu sou Camila Pessoa e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre a comunicação coletiva e social. A comunicação é uma ferramenta que nos proporciona não somente uma conexão entre indivíduos, mas também em rede, em sociedade. E quando estamos falando do coletivo, é muito importante a gente lembrar dos nossos laços comunitários. Não existe apenas o macro-universo, também existe o micro-universo, que são as nossas famílias, os nossos vizinhos, os ambientes religiosos em que a gente frequenta, também os nossos ambientes de trabalho, o pessoal do prédio, da academia e assim por diante. Então, os nossos coletivos, os nossos laços sociais, quando temos uma comunicação que é verdadeiramente igualitária, ou seja, que dá permissão, espaço e voz para todos, nos permitem criar esses vínculos com mais segurança, com mais proximidade, com mais afetividade, que é um dos temas que nós estamos falando aqui nos nossos últimos vídeos, e também de uma forma em que todo mundo se sinta à vontade para participar. Ou seja, existem diálogos comuns, a comunicação ela se dilui, ela se esparrama, ao invés de se concentrar apenas em algumas lideranças. E mesmo quando a gente fala de lideranças num contexto de comunicação coletiva, a pessoa que lidera melhor não é aquela pessoa que está o tempo todo falando, mas também aquela pessoa que tem uma grande capacidade de escuta, de entender qual é o interesse desse coletivo, como nós podemos obter opiniões, participação de todas as pessoas que compõem esse coletivo, de forma que a nossa voz seja verdadeiramente representativa. E aí a gente está falando de uma comunicação que tem muito a ver com uma nova forma de ver a vida, de criar espaços de mais harmonia e diálogo no nosso mundo. Uma comunicação que é circular, que é em espiral e não vertical, de cima para baixo. Mas, se a gente disse que existem os micro-universos, existem também os macro-universos, ou seja, aqueles que vão além fronteiras. E aí a gente está falando também da internet, das redes sociais, que são uma grande representação do que nós temos de comunicação coletiva hoje em dia. Quando a gente fala de comunicação na sua mais pura forma, a gente pensa em uma pessoa que quer transmitir uma informação, uma mensagem, e um receptor que vai ser a pessoa a quem essa mensagem é direcionada. E antigamente, vamos voltar lá nos primórdios, como a gente brinca hoje, lá na Idade das Cavernas, quando a internet ainda não era tão popularizada assim, quais eram os meios de comunicação que a gente mais tinha à nossa disposição? A televisão, as revistas, os jornais impressos, os veículos de rádio. Mas você concorda comigo que nesse ponto geralmente era uma pessoa falando para milhões de pessoas ouvirem? Existia um grupinho de pessoas que eram as pessoas que estavam ali ou no controle desses meios de comunicação ou os profissionais desses meios de comunicação falando para multidões. Hoje em dia, com a internet e as redes sociais, todo mundo consegue falar, colocar a sua opinião, inclusive criar conteúdos como esses que a gente está aqui proporcionando para você, de maneira muito mais acessível. É claro que a gente sabe que tem muita gente hoje em dia que, infelizmente, ainda não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à internet, a um telefone celular, por exemplo. Mas as pessoas que têm acesso conseguem colocar a sua voz no mundo de maneira muito mais fácil do que antigamente. As suas opiniões, os seus conhecimentos. Só que aí mora também um grande perigo.
Hoje em dia a gente sabe que junto com essa facilidade de comunicação, não só de colocar a sua voz no mundo, mas também de receber um excesso de informações que vem de todas as direções e promover essa comunicação coletiva de forma muito mais simples, com isso nós temos também o grande advento das fake news, né? Esse termo em inglês que significa as notícias falsas. Nós temos também pessoas que, honestamente, cá para nós, não poderiam nem deveriam estar propagando os seus discursos de ódios, de preconceitos, de coisas verdadeiramente muito ruins e prejudiciais à nossa sociedade. E ainda assim, essas pessoas também têm voz. E aqui, gente, eu não estou falando de divergência, de opinião, de posicionamento político necessariamente. Eu estou falando mesmo de criminosos que utilizam as redes sociais para aplicar golpes e para fazer coisas muito piores. E aí, nesse sentido, é preciso a gente ter bastante atenção, não só com o que a gente faz na internet como forma de pessoa que produz um conteúdo, e lembrando que o seu próprio Instagram pessoal também é conteúdo que está aí sendo publicado e solto na internet, mas a gente também precisa ter muita atenção com o que a gente consome na internet. Porque o que a gente assiste, às vezes assim, de maneira inocente na internet, está dando para alguém uma grande visibilidade, um poder de influenciar, para além dessa palavra dos influencers, mas no profundo significado do verbo influenciar, que é trazer pessoas para pensar de uma mesma maneira, para comungar de uma forma de ver o mundo, de estar no mundo, de atuar nesse mundo. Então, hoje em dia, a gente precisa consumir também nas redes sociais com muito mais consciência e muito mais atenção. E isso também é um ponto de reflexão quando a gente fala sobre comunicação coletiva e social. Afinal de contas, mesmo dentro dos nossos micro-universos, nas nossas comunidades, nossos coletivos sociais, nas causas pelas quais a gente luta, mas também nos nossos macro-universos, as relações que se estabelecem na internet, nós temos o poder, para o bem ou para o mal, de transformar o mundo ao nosso redor. É isso, eu espero que você tenha gostado dessa reflexão de hoje e como é para você aí, na sua vida, na sua família, você que tem filhos, como que é essa questão do consumo de informação na internet. E também, como é que é nos seus coletivos dos quais você participa? A comunicação é uma forma utilizada para poder dar voz, vez e opinião para todo mundo de forma democrática? Deixa aqui embaixo a sua opinião. A gente te espera no nosso próximo vídeo. Até já!